HGRE11, o Fundo de Escritórios da Pátria. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 13 de junho de 2025. É isso mesmo que você ouviu, o segundo relatório dentro do mês, publicado pela gestora. Lembrando que no vídeo anterior o relatório estava extremamente atrasado, se referia a abril, e agora vamos ler os resultados do fundo em relação a maio, continuar o acompanhamento dele aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o fundo que iniciou as operações em 2008, tem um patrimônio líquido total de aproximadamente 1 bi e 800 milhões, cota patrimonial a R$ 157,43. Hoje ele se encontra com 1 bi e 359 de valor de mercado, um P sobre VP de 0,73, uma liquidez na B3 de 1 milhão e 400, a distribuição fazendo um yield a mercado de 8,9% ao ano. E na data que eu gravo aqui com vocês, o HGRE11 cota na B3 a R$ 115,10, fazendo um P sobre VP de 0,73, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 11,27%. A cotação que lá em dezembro de 2024 chegou aqui aos R$ 89,20, em janeiro chegou aos R$ 90,41 e desde então buscou uma recuperação, chegando inclusive lá aos R$ 117,27 e agora repousando aos R$ 115,10, ainda com um desconto patrimonial de aproximadamente 27%. A última distribuição foi paga agora no dia 13 de junho de 2025, 85 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 0,74, anual de 9,07, fazendo com que o cotista que tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos, tendo hoje aí R$ 1.023,50, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta recuperação no mercado secundário, a cota se encontra inferior ao CDI, desde setembro de 2023, quando ela mergulhou, inclusive chegando a um resultado negativo de menos 15,58, agora buscou uma recuperação, mas ainda inferior ao CDI, ao IFIX e ao IPCA. Segundo o site do Investidor 10, no período, o HGRE deu uma rentabilidade de 2,35, o CDI 24,58, o IPCA 9,54 e o IFIX 11,19. Então, a rentabilidade do HGRE também é ponto de atenção por parte do cotista. Mas, voltando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta que no mês de maio de 2025, o fundo apresentou uma receita total de R$ 2,37 por cota, excelente, fazendo um resultado de R$ 2,02 por cota, muito impactado aí pela venda de 3 participações do fundo em algumas lajes. A primeira é para a venda de 4 conjuntos lá no BRIO no One, que resultou aí um impacto positivo na operação de R$ 1,34 por cota. A segunda é a venda do conjunto 64 lá no Transatlântico, produzindo um resultado aproximado de 1 centavo por cota. E a terceira é a venda do Brasil Interpart, com o recebimento da 5ª parcela referente à venda, que gerou um resultado distribuível de 1 centavo por cota. O rendimento anunciado foi de 85 centavos por cota, como comentamos, pago agora no dia 13 de junho de 2025. Segundo a gestão, atenção cotista. Em função dos resultados não recorrentes já realizados, reitera aqui a gestão que o fundo deverá ter um rendimento distribuído maior em junho, de modo a atingir o percentual mínimo de 95% do necessário. Então, vem aí aquela gordurinha extra, vem aqui aquele aumento na distribuição de dividendos em relação a junho, com o pagamento agora em julho. Então, o cotista pode esperar aí um aumento na distribuição. Veremos um pouco adiante qual é a possível projeção de distribuição. Já em relação aqui às movimentações de locatários, segundo a gestão, não tivemos movimentações de locatários no mês. Entretanto, a venda das lajes dos ativos do BRIO One e do Transatlântico chegou aí a produzir uma vacância física de 13,3% e a vacância financeira de 9,1%, produzindo, portanto, uma redução nestes indicadores do fundo. Já com relação às tratativas comerciais aqui das áreas atualmente vagas, segundo a gestão, está em discussão de contrato na Torre Jatobá, de aproximadamente 1.100 metros quadrados e 5 andares no Guaíba, que tem levado mais tempo do que o esperado pelos órgãos do governo estatal. Além disso, tem aí algumas negociações em relação ao andamento de locação lá para a Senesp, que será devolvido montado, mostrando aí a diferença de liquidez para ativos com mobiliário instalado versus o Open Space. Então,
ponto positivo aí, porque a Senesp devolve o imóvel já montado e ajuda a gestão aqui para a recolocação deste imóvel já no mercado de locação. Em relação aos reajustes durante o mês, foram realizados reajustes de 3.500 metros quadrados de ABL do portfólio do fundo e, em relação à alavancagem, ele tem atualmente 2,7% do portfólio do fundo em alavancagem, sendo mais de 80% com vencimento no longo prazo acima de 12 meses. No portfólio do fundo, ele conta aí com 13 edifícios, 35 locatários, uma BL total de 144 mil metros quadrados, prazo médio dos contratos de 3,8 anos, como comentamos, a vacância física em 13,3% e a vacância financeira em 9,1%. O preço médio do portfólio no mercado de metro quadrado a R$ 8.000, um aluguel médio do portfólio de R$ 79,00 o metro quadrado. Em relação às movimentações aqui do portfólio, aquilo que comentamos, a venda do Berrini de 4 conjuntos, propiciando aí um resultado de R$ 1,32 por cota. Em relação ao transatlântico, aquilo que já comentamos no vídeo passado, gerou um lucro aí de 1 centavo por cota e tem mais duas parcelas de 1.400.000 a serem recebidas agora em junho de 2026 e setembro de 2026, corrigidas pelo IPCA mais 3%, produzindo aí uma taxa interna de retorno da transação de 5,1% ao ano. Em relação ao desafio comercial e a redução da vacância, como tratado nos relatórios passados, a gestão comenta aqui que sempre se mostrou como um problema a ser resolvido pelo time da gestão, principalmente lá para o Transatlântico, que é um edifício já um pouco mais antigo. Então, esta venda em relação ao Transatlântico chega em boa hora, porque o fundo vai se desfazendo, vai exorcizando aí os problemas contidos dentro do fundo para as lajes que são mais antigas, adequando o portfólio do fundo ao atual perfil que demanda aí por lajes mais atualizadas, melhores localizadas, com condições mais rentáveis aqui para o fundo. Em relação à performance do HGRE11 no mês, ele deu uma rentabilidade negativa de 2,4%, o IFIX uma rentabilidade de 1,4% e o CDI bruto de 1,1%. A distribuição chega lá aos 85 centavos também para maio, formando aí um yield anualizado de 6,5% e um yield anualizado no fechamento de 8,9%. Em relação à DRE do fundo, para maio ele fez um total aqui de receitas no montante de 28 milhões, R$ 2,37 por cota, subtraídas as despesas de 2.987.000, um resultado distribuível de 25 milhões, dos quais ele distribuiu 10 milhões 85 centavos por cota, conseguindo R$ 2,12 para o montante lá da reserva, que hoje chega aos R$ 3,73. Então, excelente resultado. Então, se considerado que o fundo pretende distribuir 95% de todo o resultado, é bem provável que o cotista pode esperar aí algo de R$ 2,00 por cota, entre R$ 1,50 e R$ 2,00 por cota, na distribuição extraordinária agora do encerramento do primeiro semestre de 2025. Então, ponto de atenção, porque tem essa possibilidade de distribuição, fazendo a alegria do cotista, isso porque o fundo conta hoje com uma reserva total de R$ 3,73 por cota, excelente. Em relação à carteira aqui do fundo, ele fechou o mês com aproximadamente 87% dos ativos em imóveis, formando um montante de 1.658, 3% em CRIs, 51 milhões e 700 e 2% em FIIs, 45 milhões e 500. Das parcelas a receber aqui do fundo para os próximos 12 meses, ele tem 42 milhões e 900. Das parcelas a receber superiores a 12 meses, ele tem 18 milhões e 700. Das parcelas a pagar, 9 milhões e 800 agora em até 12 meses e 39 milhões e 700 em receber superior a 12 meses. Lembrando que as obrigações totais aqui pelas aquisições montam a ordem de 49 milhões e 500, chegando a um patrimônio líquido total de 1,8 bi. Em relação à alavancagem do fundo, agora para 2025 ele conta aí com um montante de 49 milhões para amortizar, 2,7% aqui do PL da carteira, com uma projeção de amortização do saldo devedor de 6 milhões e 200 agora para 2025, crescendo lá até 17 milhões e 300 em 2028
referente ao CRI do edifício Sucre Zaidan, alugado lá para a Vivo. Em relação aos ativos imobiliários aqui do fundo, a maior exposição está aqui para a região da Sucre Zaidan, formando 22,3% aqui das receitas contratadas. Lembrando que ele tem um portfólio de 13 ativos diversificado em 3 estados. A maior exposição está aqui para o estado de São Paulo, 98,1%. Tem aí 1% para o estado do Rio Grande do Sul e 0,8% aqui para o estado do Rio de Janeiro. A maior exposição por segmento de locatários aqui do fundo segue para o setor de tecnologia da informação, seguido de telecomunicações e de saúde. 40% dos ativos aqui são classificados como AAA, 52% deles são classificados como A. O maior inquilino do fundo é a TOTVS, seguido da Vivo e na sequência aqui com a Bfly. Os contratos, 69% deles são típicos, 31% deles atípicos. A indexação dos contratos, 54% ficam aqui para o IGPM, 46% para o IPCA. Em relação à concentração das revisionais, 53% aqui para 2025, 0% de reajustes agora para junho, 24% de reajustes agora para julho. Os contratos, 5% deles vencendo agora em 2025, 47% deles vencendo em 2027, e o fundo conseguiu uma pequena redução da vacância agora lá para 13,3%, frente a 13,8% em relação a abril de 2025, isso porque ele conseguiu realizar a venda de algumas lajes corporativas. Em relação à carteira de ativos, ele segue lá com a vacância de 13,8% para o Martiniano, 1,9% para o Sêneca, 41,6% para o Jatobá, 78,1% para o Guaíba, 19,8% de vacância física para o Roberto Sampaio Ferreira e 50% para o edifício Transatlântico. Então, importantíssimo ficar atento porque esta vacância ainda segue alta, mas o fundo segue fazendo aí um bom trabalho, principalmente com a venda de algumas lajes que já são um pouco mais antigas. Em relação às movimentações, segundo a gestão, sem movimentações mapeadas além destas descritas aqui no gráfico, o destaque fica lá para a venda da laje 64 do Transatlântico e para as lajes 281, 291, 321, 331 lá do Berrini One. Em relação ao resumo da estratégia comercial, por fim, pessoal, segue aqui que a vacância do fundo segue lá com a maior concentração para a Torre Jatobá, em Alphaville, e no Osterre Guaíba, em Porto Alegre. A gestão comenta que está aqui com 2 locações em discussão contratual, que somam aí 4.515 metros quadrados. Ainda, segundo a gestão, ela decidiu por postergar o projeto do Mirante Boa Vista, na Torre Martiniano, porque ela abriu o 22º andar para locação e está com bases comerciais fechadas em discussão do contrato. Além disso, ela segue lá no segundo semestre com perspectiva de término de carências concedidas para a expansão lá do Sírio-Libanês e para a BP na Torre Martiniano, que em conjunto com a redução da vacância esperada e a potencial revisional lá da Bfly no Paulista Star, espera aí um impacto positivo na renda recorrente do fundo, que hoje está aí na casa de 82 centavos por cota, produzindo 10 centavos de vacância e 5 centavos de carência e desconto, uma receita potencial de 97 centavos por cota. Em relação à carteira de FIIs, pessoal, o JSRE segue lá com a maior exposição, seguido do Core 11, que tem aí uma projeção de redução das distribuições para o primeiro semestre de 2026, o STAR 11, que está lá com aquela proposta de aquisição para o BTLG11, seguido aqui do AIEC11, do RBRP11 e do RCRB11, formando 2,4% aqui do PL do HGRE11 expostos aqui aos fundos imobiliários. Em relação aos números de cotista, vem perdendo bastante desde junho de 2024, de 151 mil para agora 141 mil em maio de 2025. Em relação à liquidez na B3, 1 milhão e 400 ao dia, um giro de 2,2% e é basicamente isso de HGRE11. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o seu like, seu joinha, se este conteúdo foi relevante para você, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos, agora com 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5, o segundo às 11 horas da manhã.
Tudo isso para permitir uma maior interação de você, cotista, com o seu fundo imobiliário, através da leitura dos principais documentos divulgados pelos fundos, principalmente aí os relatórios gerenciais. Fechou? Voltamos com vocês então no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.